O dia 30 de agosto é o dia da conscientização da esclerose múltipla. A campanha, que recebeu o nome de Agosto Laranja, quer chamar a atenção sobre a doença que afeta 40 mil pessoas no Brasil e 3 milhões no mundo todo, mas ainda é pouco conhecida por aqui. E para entender um pouco mais sobre a esclerose múltipla, nós recebemos hoje o professor doutor Denis Bichuet, que é também neurologista. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Tudo tranquilo, muito obrigado pelo convite. Olha só, uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Datafolha em 2017 revelou que 46% dos brasileiros, ou seja, quase a metade dos brasileiros, não conhecem a esclerose múltipla. Então, que doença é essa, doutor? A doença é uma doença autoimune, daquelas que o teu sistema de defesa se volta contra você mesma e, no caso, ataca a mielina, que é uma capa que recobre os nervos. Conforme essa capa vai sendo agredida, sintomas aparecem, como perda de força, alteração de visão, dificuldade para andar e equilíbrio. E essa destruição da mielina gera uma cicatriz. E cicatriz, do ponto de vista patológico, é chamado de esclerose. Então, é uma doença que gera múltiplas cicatrizes no cérebro e na medula. E daí o nome esclerose múltipla, que não tem relação com pessoa esclerosada. Tem uma causa genética, enfim, ou outras? É difícil te responder o gatilho. A gente sabe que existem vários fatores que influenciam. Então, existem fatores genéticos, mas não é um só. Existem fatores ambientais, como excesso de sal, alimentação, obesidade, alguns vírus, exposição solar. E existem fatores ainda que a gente não conhece. Agora, doutor, essa doença atinge normalmente pessoas em qual faixa etária? O primeiro sintoma costuma acontecer entre os 20 e 40 anos de idade. Pessoas novas. Novas. Conheço pessoas com 70 anos com esclerose múltipla? Conheço, mas estão convivendo com esclerose múltipla há 30, 40 anos. Então, a doença começa numa faixa precoce, cedo. Ela demora para gerar incapacidade. Então, por exemplo, um paciente não tratado leva 15 anos para precisar de uma bengala para andar, de um apoio unilateral. Só que se o primeiro sintoma é aos 25, isso vai acontecer aos 40, 45. Então, é um comprometimento precoce. Por isso, o tratamento, acredito, seja fundamental, aí, um fator extremamente importante. Quanto mais precoce eu diagnostico, quanto mais precoce eu trato, mais precoce eu amputo essa cadeia de consequências e mantenho autonomia e qualidade de vida com o tratamento adequado. Tá certo. A gente fala daqui a pouquinho sobre o tratamento, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo. O Dr. Denis continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com o Dr. Denis Bichuet sobre a esclerose múltipla. Doutor, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão do tratamento, né? A doença, ela não tem cura? Não, mas como muitas doenças crônicas, ela tem tratamento. Quais são os tratamentos? Nos tratamentos se dividem em 3 classes de uma forma geral. Nós temos os imunomoduladores convencionais, que são chamados injetáveis, são medicamentos que o mundo usa há mais de 25 anos. Nós temos uma série de imunossupressores orais, que são comprimidos, e alguns medicamentos injetáveis de alta potência. Me permite individualizar o tratamento em baixa, média e alta potência, para aqueles indivíduos que têm uma doença mais simples, mais moderada e mais grave. Essa individualização do tratamento, se feita na hora correta, impede o aparecimento de sequelas. Agora, doutora, o que se deve a esse baixo conhecimento da população sobre a doença? É difícil dizer, eu acho que tem alguns fatores. Eu acho que um deles é o próprio nome, então o termo esclerose lembra arteriosclerose, lembra esclerosado e aí já puxa uma memória social de outras doenças. Eu acho que existe um componente de preconceito social. Então, quando se fala esclerose múltipla, já acha que o indivíduo vai estar incapaz e invalidado em poucos anos, o que não é verdade. E um terceiro fator talvez seja a amputação social que essas pessoas sofrem. Então, como os pacientes começam sintomas com uma idade muito precoce, se eu não tenho uma família que compreenda, um empregador que compreenda, um sistema social que compreenda a minha dificuldade não aparente, ou seja, eu sinto, mas ninguém vê,
eles acabam ficando marginalizados da sociedade. Então, acho que são 3 fatores, em parte a falta de conhecimento, a confusão com outras doenças e o fato de serem comprometidos muito precocemente antes de terem oportunidade de se desenvolverem ou terem voz ativa. Doutor, eu acho que é importante a gente até falar de novo esses primeiros sintomas, até para as pessoas ficarem mais atentas, né, à questão. Perda de visão, geralmente em um olho, perda de força ou sensibilidade num braço ou nas pernas, dificuldade para caminhar, como se eu tivesse sem equilíbrio, dificuldades urinárias e ocasionalmente alterações de memória. Só que isso acontece ao longo de 4 a 6 semanas e melhora. Não é uma coisa que vem súbita, é uma coisa que acontece e nos momentos iniciais, como a inflamação passa e a pessoa melhora sozinha, passa desapercebido, como ansiedade, estresse, cansaço e outras coisas. Sim. Bom, e para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a campanha, o Agosto Laranja, né? No que consiste essa campanha? Quais tipos de eventos que a gente tem? O Agosto Laranja ficou firmado como o mês de conscientização da esclerose múltipla. A campanha é realizada por várias entidades, então existem uma série de associações de pacientes no Brasil inteiro que promovem atividades no parque, atividades em rádio e TV. A gente vai ter uma campanha logo que é o Pedale pela Esclerose Múltipla. Então, se você vê pessoas pedalando de laranja pela cidade, é por essa conscientização. Participação da Academia Brasileira de Neurologia também, como apoio às campanhas dos pacientes. Mídia social, se você procurar por hashtag Agosto Laranja ou Esclerose Múltipla, seja em Face, Twitter ou YouTube, você encontrará vídeos e mensagens de associações do Brasil inteiro, criando conscientização a favor de um melhor esclarecimento do que é e quem são as pessoas com esclerose múltipla. Tá certo, muito bem. Eu queria agradecer então a participação do doutor Denis Bichuete, que é neurologista, professor, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.